Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao GRAM. Eu sou o professor Léo Castro e a partir de agora nós conversaremos sobre direito penal aqui, para o nosso concurso aqui da Defensoria Pública do Rio, ok? Sejam todos muito bem-vindos aí, os que estão chegando aos pouquinhos. Peço aí para você que nos acompanha que deixe o like é muito importante, não só nos ajuda, como te ajuda, você vai estar indicando aí para os algoritmos do YouTube, o tipo de conteúdo que você tem interesse em receber, é claro. Aí você vai receber mais conteúdo relacionado aí a direito penal, a concurso público, enfim. Inclusive concurso público do Rio, especificamente de defensor. Maravilha? Qualquer coisa, estou ali no Instagram, Léo Castro Direito Penal. Pode entrar em contato, seja você aluno assinante ou não. Não faz diferença, atendo todos da mesma forma. Se você nos acompanha aqui, você é um aluno do GRAM. Tá bom? Vamos lá então, vamos conversar sobre direito penal aqui, especificamente jurisprudência, né? A aula hoje é temática aqui, ela é voltada à jurisprudência especificamente. E é claro que para pegar e dar essa aula aqui hoje, eu fui fazer um levantamento do que mais tem caído, né? Tanto que o título da aula é esse, inclusive, né? É dito aqui, né? Deixa eu até ler aqui como é que ficou. Jurisprudência que mais cai, né? Isso, jurisprudência que mais cai. O que mais cai, jurisprudência e direito penal, exatamente. Então, para não dar uma aula aqui com conteúdo inventado, fiz a pesquisa, é claro, e eu percebi o seguinte, percebi que a FGV, na verdade não é muita surpresa isso, mas eu percebi que a FGV ela tem cobrado em relação aqui a julgados muita súmula e não tem cobrado tanto assim em direito penal, não tem cobrado tanto assim julgados. O que eu vi muito julgado foi em relação à lei de execução penal, a execução penal como um todo. Então a execução penal está despencando, cai muito mesmo ali, você tem que ficar esperto em relação ali aos julgados, principalmente do STJ, mas direito penal especificamente não tem caído tanta coisa assim, tem caído muita súmula. Eu até trouxe aqui o levantamento, deixa eu botar aqui para você. Olha só. Ó, o que tem caído muito? Cara, e olha, isso aqui não é surpresa nenhuma, tá? Reflete realmente o que a banca ela vem cobrando desde sempre, na verdade. Então, não é nenhuma surpresa esse conteúdo aqui apontado. Súmula 444 é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Isso aqui, cara, FGV também, né? Mas você pega ali exame de ordem, por exemplo, puta, toda a prova cai esse negócio, né? Enunciado número 444, ali é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Isso aqui caiu no Ministério Público do Mato Grosso. Vamos ver aqui a questão, como é que foi, caiu. Olha, caiu bem assim, a lei número 15.272 de 2025 alterou o CPP para dispor sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nossa, como é que isso aqui vai virar a súmula 444, né? Sobre a coleta de perfil genético do custodiado sobre os critérios de periculosidade do agente, considerando as disposições introduzidas pela referida lei, assinar a opção correta. Essa questão tem muito a ver, né? Não tem muito a ver aqui com o tema. Deu uma viajada aqui, na verdade, a IA quando foi pegar e escolher essa questão aqui. Ah tá, a letra E tá aqui, ó. Ó a letra E. A participação do agente em organização criminosa e o fundado receio de retração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso, são critérios legais para aferição da periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública. Não tem muito a ver, na verdade, né? Não tem muito a ver, que não é diretamente. A IA deu uma viajada aqui legal, porque na verdade ele está se falando em fixação de pena base, na forma do artigo 59 do Código Penal. Então, deu uma viajada aqui, e a única alternativa que tem a ver, na verdade, com o nosso assunto, né? A única alternativa que tem a ver com o nosso assunto aqui era a letra E. Exatamente, inclusive foi aqui a alternativa correta no final das contas. Mas deu uma viajada total, não tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui. Mas enfim, né, fica aqui o enunciado número 444 da súmula do STJ. Deixa eu ver essa outra questão, se tem mais a ver. Se tem alguma coisa a ver, na verdade, né? Ó, vem aqui de acordo com o STJ e tal. Aí ele vem com letra da lei, né? E deu uma viajada, cara. Deu uma viajada legal aqui na escolha das questões. Deu uma puta de uma viajada na escolha das questões aqui pra gente. Vamos lá, então, vamos retornar aqui, porque as questões não estão aqui espelhando exatamente o tema, né? Ô, bosta. O negócio fez aqui errado, mas beleza.
Enfim, ó, cuidado com a súmula 444 do STJ, enunciado número 444, ele realmente cai bastante em prova, não é mentira. Do lado aqui, está o enunciado número 545. Esse 545 ele tá caindo bastante, cara, até por conta da alteração que houve no ano passado, né? Perdão. Não só o 545, como o 630 do STJ também. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, 3D, independentemente de ser utilizado na formação do convencimento do julgador. Cara, isso aqui, de fato, tá caindo bastante. Tanto o 545 quanto o 630 tem caído bastante. 545, só para você lembrar como é que era ali a redação antes, né? O enunciado número 545. Ele dizia que o sujeito, na confissão qualificada, por exemplo, que é aquela confissão que se dá ali para sustentar uma tese defensiva. Exemplo, eu admito que eu pratiquei o furto, mas eu admito que eu pratiquei o furto porque acaba sendo uma condição para sustentar um princípio da insignificância. Um furto famélico, por exemplo. Entendeu? Então como é que eu vou sustentar um estado de necessidade por furto famélico e vou, ao mesmo tempo, negar a materialidade do crime? Né? Como é que eu vou pegar ali e vou sustentar, olha, juiz, não fui eu, tá? Não fui eu. Negando aqui a autoria, né? Não fui eu, ou então o furto não aconteceu. Mas caso Vossa Excelência entenda que aconteceu, aí eu quero que reconheça o furto famélico. Porra. E aí, né? Você furtou porque você tá morrendo de fome ou não teve furto? Ou não foi você o autor do furto, né? Decidir a tese que você vai sustentar. Então a tese que é um tanto quanto contraditória. E aí o que que rola? Rola aí o seguinte. Rola que o sujeito, ele confessa, por exemplo, um furto famélico, furtei porque tá passando fome, ok? E aí vem a dúvida, ele vai ter direito ao atenuante da confissão espontânea? Visualizou aqui a história? Você fala, Léo, mas o cara tá confessando só porque... Ah, Fernanda por aí. Parabéns, Fernanda, mais uma vez aí pela aprovação. A Mari por aí também, sejam muito bem-vindas. A Fernanda venceu, cara, venceu um Everest aí pra conseguir passar nessa prova da OAB, essa última, viu? Merece aí todos os parabéns do mundo aí. A Mari também passou. Parabéns, Mari aí. Voltando aqui à história. De repente você pega e fala, mas o cara ele confessou porque ele estava sustentando ali uma tese defensiva. Vai ter direito a atenuante? Vai ter direito a atenuante. Tá bom? Vai ter direito a atenuante igual. Só que o que rolava antes? Rolava o seguinte, era sustentado que se o juiz não utilizasse a confissão para o seu convencimento, aí não seria o caso de incidência da atenuante. Então o cara foi lá, confessou e tudo, mas né, não foi usado ali no convencimento do magistrado essa confissão. Aí se entendia que não tinha direito à atenuante da confissão espontânea. Isso caiu, não tem mais isso. Hoje o cara confessou, ainda que seja uma confissão qualificada, né, essa que o cara sustenta ali para sustentar uma tese defensiva, vai ter direito à atenuante da confissão espontânea. O que é o enunciado número 630 da súmula do STJ? Eu tô achando estranho que não apareceu aqui no levantamento. Enunciado 630, cara, assim, ó. O que rola? Esse 630 é bem mais complicada a situação, porque essa do exemplo que eu dei aqui do furto famélico, por exemplo, é fácil de entender. Mas essa do tráfico é um pouquinho mais delicada a situação. Por quê? Não é que seja mais difícil de entender, na verdade a situação é um pouquinho mais complexa. Imagina, por exemplo, esse frasco aqui, tá? Isso aqui é um negocinho pra bafo, mas vamos considerar que isso aqui é droga. Tá? Vamos considerar que isso aqui é droga. Aí estou aqui com esse frasquinho aqui, é um lança, né? Eu, inclusive estou com uma flanela aqui, ó, estou aqui é o lança. O YouTube vai jogar esse vídeo lá no fundo do poço depois disso aqui, né? E aí os algoritmos vão achar que eu estou mostrando droga de verdade. É brincadeirinha, YouTube, tá? Não é de verdade. Então imagina que eu estou aqui, sou abordado pela polícia, estou com lança, né? Estou com lança aqui, ó. Tá? O que rola? Sou denunciado por tráfico. Aí quando chega em juízo, eu pego e falo, ó, excelência, a parada é a seguinte, a droga é minha, tá? Não vou negar. A autoria é só o que vai discutir agora, porque materialidade já se deu, né? É como condição para ação penal na forma da Lei 11.343. A droga é minha, não vou mentir, a droga é minha mesmo, tá? Não vou mentir. Mas porém, todavia, contudo, é droga para consumo pessoal. Ou seja, o que eu estou tentando aqui? Desclassificar de um tráfico. Desclassificar o quê? Para aqui o artigo 28 da Lei de Drogas, né? Tentando ali puxar para mim esse crime despenalizado.
Maravilha? E o que acontece? Se o juiz ele não concorda com a minha tese, ele fala, olha, não concordo, vou te condenar por tráfico mesmo. E independentemente dessa sua confissão aqui, né, vou desconsiderar e vou aqui te condenar por tráfico de drogas. Eu tenho direito atenuante da confissão espontânea? Antigamente se entendia que não, tá? Se entendia que não. Por quê? Porque se entendia que, embora eu estivesse aqui confessando a autoria quanto a que ia ser o dono da droga, mas eu não teria direito a atenuante da confissão espontânea porque eu estaria confessando aqui o quê? Estaria confessando um outro crime distinto, diverso daquele da denúncia. O crime do artigo 28 em vez do crime do artigo 33 da Lei de Drogas. O que mudou no ano passado, finalzinho do ano passado? Houve a alteração da redação do enunciado número 630 da súmula da STJ e a partir daí começou a se aceitar a atenuante, nesse exemplo que eu dei aqui da Lei de Drogas, contudo, vai se dar parcialmente, proporcional à confissão, porque foi uma confissão parcial, né? Fui condenado por tráfico, vai me condenar por tráfico. A minha confissão não foi por tráfico, foi por outro crime. Então vou ter direito a atenuante? Vou, mas parcial, tá bom? Cara, essas duas estão caindo direto essas duas. Direto. A 545 tá caindo muito, a 630 já vi muitas questões também, então se liga. De fato, são dois enunciados aí que estão caindo bastante mesmo, tá? Caindo bastante mesmo. Ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o retorno aqui, cara. Nem tô vendo aqui o chat nem nada. Deixa eu só dar um alô aqui pra galera. Ó, fazer mentoria pra advocacia. Fernando, faz tanto tempo que eu não advogo, cara. Tanto tempo. O mundo era preto e branco ainda quando eu advogava, pra você ter uma ideia. Era preto e branco. Era uma loucura. Dercy Gonçalves estava viva ainda quando eu advogava. Quem é Dercy, né? Fernanda, que é jovem, de repente tem a mínima ideia. Eu fiquei sabendo pelos outros. O que mais, pessoal, aqui? Julgado especificamente. Olha só, eu falei pra vocês que julgados, cara, eles não têm aparecido tanto assim, né? Tem aparecido tanto assim. O que eu acredito que possa cair na tua prova, agora, da Defensoria Pública do Rio, pegando e considerando aqui, julgados recentes, inclusive, é, por exemplo, aquele julgado que saiu no informativo número 892. Isso aqui é muito a cara da FGV, cara. Muito a cara da FGV. No informativo número 892, a banca falou bem assim, não é possível reconhecer a continuidade delitiva. Cuidado, hein, porque a continuidade delitiva tem súmula nova também. Aí, quanto às frações de aumento, né? Entre a apropriação indébita previdenciária e a sonegação de contribuição previdenciária. Então, mais uma vez que eu li muito mal aqui isso aqui. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre a apropriação indébita previdenciária e a sonegação de contribuição previdenciária. Aplica-se o concurso material. Ok. Olha só, por que isso aqui tem muita cara? Por que eu estou falando que tem muita cara da banca isso aqui? Léo, é bola de cristal? Não, não é. E não é achismo também. Por quê? Eu me recordo quando ali o STJ entendeu pela impossibilidade da continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Essa é velha, né? A impossibilidade da continuidade delitiva entre roubo e extorsão, cara, a banca cobrou isso aí, ó, reiteradamente. Então eu posso dizer que é o tipo de coisa que cai em prova da FGV, né? Então se liga, se eu fosse pegar e trazer pra você aqui um julgado, assim, né, o tipo de julgado que eu imagino pra sua prova, seria isso aqui. Você vê julgados curtinhos, lá como assim, que tipo de julgado? E julgados curtinhos, da própria ementa você já extrai a conclusão, que não tem muito ali o que ficar refletindo sobre o assunto, que ali é decoreba mesmo. Então é o tipo de coisa que eu consigo imaginar na sua prova. Tá bom? Que mais aqui, pessoal, de súmulas? Muita súmula relacionada à pena, hein, cara? E, pô, Defensoria Pública é o que cai, né, cara? Defensoria Pública é o que cai. Olha só. Súmula 231 do STJ. Verdade, cara, isso aqui cai bastante mesmo. Já vi muita questão sobre isso aqui. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Cara, isso aqui tem um peso tão grande em prova, não só em relação aqui à atenuante em si, né, mas em relação a outros institutos. Por quê? Por quê? O que tá escrito ali? Ah, tá, ele tá falando ali da questão da superação, né, que não ocorreu, né, mas a discussão quanto à superação desse enunciado da súmula. O que acontece? Atenuante e agravante você tem ali na segunda fase da dosimetria. Então você vai calcular ali uma pena, na segunda fase você tem o quê? Na primeira fase você tem a pena base, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
o artigo 42 da Lei 11.343, né? E outras leis que têm seus critérios próprios, a Lei 9.605, por exemplo, tem critérios próprios, parâmetros próprios. E o que acontece? Primeira fase, pena base, respeito mínimo, respeito máximo. Segunda fase, agravante e atenuante, respeito mínimo, respeito máximo. Então, por mais que tenha ali 10 agravantes contra o cara, não faz diferença. Se a pena máxima é de 2 anos, a pena máxima é de 2 anos e acabou. Ah, Léo, tem 20 agravantes. Pô, 20 agravantes existe isso? Pô, mas né, o cara tá lascado. Por mais que tenha 20 agravantes. Se a pena máxima é de 2, ali, 3, 4 anos, vai bater nesse teto e não passa dali. E aí, por fim, a gente tem majorante, né, e as causas de diminuição de pena, as causas de aumento e de diminuição na terceira fase, que podem fazer com que a pena vá além do máximo ou fique abaixo do mínimo. Ok. Cara, isso aqui é de extrema relevância em relação ali, claro, em relação ao agravante e atenuante, lógico. Perdão. Você vai fazer ali um cálculo de simetria, segunda fase mesmo, né? Defensoria Pública, que é uma peça ali. Você vai ter que saber fazer conta, né? Fazer ali a dosimetria. Ok. Mas mais do que isso aqui tem um grande peso quando você vai ali considerar alguns institutos. Quer ver, por exemplo, pega os crimes de menor potencial ofensivo mesmo. Né? Ali na forma do artigo 61 da Lei 9.099. Os crimes com pena máxima de até 2 anos, com ou sem multa, né? E as contravenções todas. Pega o crime de calúnia. Artigo 138 do Código Penal. Qual que é a pena máxima da calúnia? 2 anos. E se houver ali contra o sujeito, houver contra ele 5 agravantes, permanece no crime de menor potencial? Permanece. Por quê? Porque como agravante não pode ir além do máximo, esse é o teto, não vai ter relevância o quê? Não vai ter relevância para o cálculo ali em relação ao crime ser ou não de menor potencial. Então 2 anos é o teto, por mais que tenha um monte de agravante, não importa. Vai bater ali. Diferente de causa de aumento. Você pega ali as causas de aumento de pena do artigo 141 do Código Penal mesmo. Se tiver uma causa de aumento do artigo 141, a calúnia já estoura o teto dos 2 anos. Porque você pega a pena máxima e aumenta o máximo, né? Já estoura o teto, porque você já está em 2 anos a calúnia. Qualquer majorante que você aplica já estoura aquele teto e deixa de ser crime de menor potencial. Você vai ter impacto onde? Vai ter impacto na competência, por exemplo. Né? Fora, claro, a aplicação da Lei 9.099 como um todo. Mas não toda, né? Artigo 89 se mantém. Mas vai pesar em relação à aplicação da Lei 9.099. Vai pesar quanto à competência, não é mais GCRIM. Já vai passar por uma vara criminal comum. Então, agravante e atenuante vai ter peso também onde para você? Não só na dosimetria, como por exemplo, como já disse, vai na hora de estabelecer competência, na hora de fixar se um crime é de menor potencial ofensivo, cálculo de prescrição. Na prescrição não vai ter peso nenhum aqui agravante. Por quê? E atenuante. Por que não? Porque não pode fazer com que a pena vá além do máximo nem fique abaixo do mínimo. Então não vai fazer diferença, né? Isso aqui é o enunciado número 231 da súmula do STJ, então. Ok, cuidado aí. Outro enunciado aqui apontado como de altíssima probabilidade que tem caído muito em prova. A 241 aqui, né, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante, simultaneamente como circunstância judicial. Para evitar o bis in idem, né? Você não pode, na primeira fase, considerar o cara reincidente, na segunda fase, vir de novo com agravante. Não pode. Ó, na sequência aqui, os crimes contra o patrimônio, ele vem, claro, com o enunciado número 582. Já que aqui botou a questão bonitinha, vamos ver. Aquelas primeiras lá, pelo amor de Deus, né? Ah, esse aqui ele trouxe bonitinho as questões, ó. Vou até colocar aqui pra gente. Vou deixar aí uns 2, 3 segundinhos para que você tente responder. Agora pelo menos veio bonitinha a questão, né? Não colocaram questão maluca, né? Ainda bem. Cara, isso aí cai muito, velho. Cai muito em prova até hoje, embora seja batidíssimo, né? Ali teoria da Amócio. Mas mesmo caindo muito, mesmo já sendo manjado, ainda cai muito em prova, hein? Cuidado. Vamos lembrar como é que é essa parada aí? Embora eu tenha certeza que me acompanha, você já sabe, né? Tenho certeza que já sabe, mas eu acho que não custa, né? Vamos trocar uma ideia a respeito aqui do enunciado número 582 da súmula do STJ. Ok, vamos lá?
Vamos conversar um pouquinho sobre aqui essa questão da denunciar número 572, embora isso aqui seja manjadaço, né? Olha, eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica que, olha, vai te ajudar a cair em prova. Léo, o enunciado número 572 é muito velho, é muito batido, eu já sei de cabeça e tal. Ok, que bom que você sabe de cabeça. Mas eu vou te dar uma dica que eu acho que vai te ajudar bastante se vier a cair um caso concreto na sua prova. E FGV cai muito caso concreto, né? Cai muito, é muito comum cair caso concreto em questões da FGV. O que eu quero que você tenha em mente? Olha só, é um exemplo que eu sempre dou em aula, na verdade. O meu exemplo está mais manjado do que a súmula. Imagina o seguinte, ó, imagina aqui acabou a nossa aula, tá? Acabou aqui a nossa aula, maravilha. Eu vou dar um rolê, vou dar uma volta. Estou levando o controle remoto comigo da TV, uma coisa super normal. Levando aqui comigo o controle remoto. Aí estou andando aqui pela rua, e em dado momento, né, vem aquela CGzinha do inferno, com dois caras em cima, passam por mim e começam a retornar. É nessa hora assim que você sente a alma sair do corpo. Aí os caras vêm e fazem o seguinte, eles me rendem, de fato era um assalto mesmo, tá? E eu quero que você tenha em mente o seguinte, ó. Essa aqui vai ser a minha mão, tá? A mão do relógio aqui vai ser a mão do criminoso. Beleza? Ok? Olha só, enquanto o controle está na minha mão, posso quebrar? Posso jogar pela janela? Tranquilo? No exato instante em que, ó, passou para a mão do criminoso, agora eu posso quebrar? Eu posso tacar pela janela? Já não posso mais. O que aconteceu aqui? A inversão da posse. Nesse exato momento ocorreu a inversão da posse. Nesse exato instante, tanto no roubo quanto no furto, o crime já está consumado. Mesmo que não tenha posse mansa, pacífica, desviada, aqui o crime já está consumadíssimo. Não há mais o que se falar em tentativa. Mesmo que não haja aqui posse mansa, pacífica, desviada. Como falei. E por que eu te falo isso aqui? Por que eu te dei esse exemplo? Eu sempre dou esse exemplo em aula. Porque, cara, se você parar para pensar, lá na hora da prova, se cai aquele exemplo do supermercado, por exemplo, cai um tempo desse, né, o momento da consumação ali do furto, numa situação ali de um furto a um supermercado. Se você parar para pensar, esse exemplo que eu dei aqui agora, né, até que momento o dono aqui, né, ele consegue, o possuidor, ele consegue tacar pela janela, quebrar, até qual momento ele consegue? Porque se ele não conseguir mais, você já tem a consumação. Como eu falei, por exemplo, esse exemplo do supermercado, furto, teve um outro, cara, que era melhor. Puta, teve um exemplo que era uma questão no começo do ano, eu não lembro agora exatamente o texto, mas era uma questão que a galera tava quebrando a cabeça, e eu me recordo que você fazendo mentalmente esse exemplo do que eu dei aqui agora, né, dá pra quebrar, dá pra tacar pela parede e tal, na parede, você fazendo mentalmente isso aí, você conseguia matar a questão. Conseguia identificar se havia ocorrido ou não a consumação do crime. Então, um macetezinho que é bobinho, mas funciona, ajuda, fica aí a dica pra você, tá bom? Olha só, qual outro enunciado que tem aqui? Ah, esse aqui também é batidaço, né? É possível o reconhecimento do privilégio, na verdade uma causa de emissão de pena, previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa qualificadora for de ordem objetiva. Isso aqui cai sempre como, cara? Sempre cai do mesmo jeito. A banca vem e ela traz uma situação em que o indivíduo ele praticou furto e ali a qualificadora foi de natureza subjetiva, né? Subjetiva tem a ver ali com o indivíduo, né? Subjetiva, de sujeito ali, né? Não tem a ver com o meio ou modo de execução, que aí seria uma qualificadora de natureza objetiva. Exemplo que você vai ter aqui, que sempre cai em prova, é ali o abuso de confiança, que é de natureza subjetiva. Ela não se comunica entre os agentes e tem a ver com o indivíduo. Então, toda vez que cai em prova, cai como? Cai exatamente o mesmo exemplo. A banca vem e faz ali, né, traz a situação do furto qualificado pelo abuso de confiança e pergunta, nesse caso, pode reconhecer ali o denominado furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º, e a resposta é não, né? Porque é uma qualificadora de natureza subjetiva. Ok? Essa mesma pegadinha ela pode aparecer no homicídio também, ali em relação às qualificadoras de natureza objetiva, subjetiva, porque tem o mesmo problema ali em relação ao chamado homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, só se for uma qualificadora de natureza objetiva. Ok? Então aqui de boa, isso aqui cai bastante. Vamos ver aqui a questão caiu?
Deixar aqui uns minutinhos na tela, vamos ver se aqui tem a ver. Deixar uns 2, 3 minutinhos. Eu tava elogiando a Fernanda aí, tá nos acompanhando aqui agora há pouco, nem sei se a Fernanda tá aí ainda. A Fernanda, ela tava vindo de uma sequência de aprovações, cara, e na época que ela foi fazer agora, essa prova segunda fase, ela havia acabado de perder um parente, uma pessoa muito próxima dela. Ela conseguiu ainda dar a volta por cima e vencer a prova. Passou agora. Semana retrasada, seu resultado, ela passou. Passada, retrasada, sei lá. Ela havia acabado de perder um parente muito, muito próximo dela. E mesmo assim conseguiu segurar firme e passou. É a luta de todo dia, né? Viram aí a questão? Ok. Vamos descer aqui um pouquinho? Olha o que eu falei pra vocês, ó. A LEP, cara, a LEP tá caindo demais, velho. Demais mesmo. Cai muito jogado. Súmula 711 do Supremo. Essa é velha pra caramba, cara. Tinha parado de cair um pouco essa súmula em prova e voltou a cair pra caramba de um tempo pra cá. Não sei o número 711 da súmula do Supremo, perdão. Não do STJ Supremo. Cara, essa aqui, a parada é a seguinte, ó. Olha lá, fala bem assim, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Cara, essa aqui é antiga. E teve uma época que tava caindo muito, parou de cair tanto, aí voltou a cair muito de novo. E aqui a parada é a seguinte, é aquela situação de um crime, por exemplo, uma extorsão mediante sequestro. Crime que se prolonga no tempo, né? Tem ali um crime permanente. Uma situação de continuidade delitiva, o cara praticando vários furtos ali, né? Que acaba por se dar no mesmo modus operandi, na forma do artigo 71 do Código Penal. Inclusive, mais uma vez, eu friso, cuidado porque tem enunciado novo da súmula do STJ sobre a continuidade delitiva. E aí o sujeito que começa a praticar o crime quando vigente uma lei, ele permanece em continuidade ou em permanência quando entra em vigor uma nova lei, mais grave ou menos grave, tanto faz, mas em questão sempre cai mais grave, porque a pegadinha é essa. E aí, quando já vigente a lei nova, mais gravosa, ele deixa de praticar esse crime permanente ou esse crime continuado. Aí vem a dúvida, qual é a lei aplicável? É a lei vigente na época em que cessou a permanência ou a continuidade, ou seja, a lei nova, mais gravosa ou mais branda, tanto faz, ou aquela lei vigente na época em que ele deu início. Olha, aqui eu vou te falar um negócio. Cuidado para você não ter uma falsa compreensão do que diz esse enunciado. Por quê? Porque o que o enunciado está falando é que a lei que vai ser aplicável é aquela vigente na época em que cessou a permanência ou a continuidade. Tanto faz se mais grave ou menos grave. Mais grave ou mais branda, tanto faz. Cuidado, porque tem gente que eu já vi cair em prova, os caras colocando, olha, quando cessou era uma lei mais branda. E aí, aplica qual? E o cara, não, então aplica mais gravosa. Não, a pegadinha não é essa, tá? A pegadinha é qual aqui? Aplica a lei vigente na época em que cessou a permanência ou a continuidade. Tanto faz se mais branda ou não, né, ou mais gravosa é a lei que vai ser aplicável. Mas voltando aqui à história. A lei que vai ser aplicável, né, o crime se deu ali durante ali a entrada em vigor dessa lei nova, mais gravosa, que provavelmente assim vai cair na tua prova, o que você vai dizer? Vai ser aplicável a lei vigente na época que cessou a permanência ou a continuidade, mesmo que a pena seja mais alta, por exemplo. Ok. Esse é o enunciado número 711 da súmula do Supremo. Cara, cai muito em prova, cai com muita frequência, tinha dado uma parada. E eu nem me preocupo tanto com esse enunciado, porque eu sei que você já o conhece. Me preocupa, na verdade, às vezes, alguns exemplos concretos que podem vir a cair na sua prova. É uma questão que eu não sabe menor, né? Porque a FGV, se você pegar as questões de 2024 para cá, 2025 para cá principalmente, você vê que a banca ela anda com uma história de decoreba de lei, cara. Decoreba de lei, o que é uma coisa muito louca. Que a banca nunca foi tanto assim, né, de questãozinha. Assim, não que ela não cobre decoreba de lei, claro que ela cobra, mas ela sempre trouxe muitos casos práticos, né? Enunciados práticos, como esse que a gente tá vendo aqui agora.
E ela começou a trazer ali um copia e cola da lei danado de um tempo para cá. Então, cuidado. Me preocupa muito que venha cair na sua prova uma questão da súmula 711 que te exige a decoreba de lei. E a gente teve muita mudança na legislação, né, nos últimos 5 anos, na verdade, né? Então, cuidado, tá, com essas leis que alteraram ali, principalmente os crimes contra o patrimônio, eles foram muito alterados nos últimos anos. Cuidado com essas alterações ocorridas, porque é muito grande a chance de cair na tua prova uma pegadinha com a súmula 711. Então, você bateu o olho num crime permanente ou numa situação de continuidade delitiva, já fica esperto, porque é muito grande a chance de ser uma situação da súmula 711. É, exatamente, o cara veio aqui com uma extorsão 158, mas não é extorsão mediante sequestro, né? É, aqui a banca fez aparentemente uma pegadinha. Gente, eu tô só botando as questões pra vocês resolverem, porque se for parar pra resolver a questão aqui, lascou, né? Você vê, ó, a gente já tá aqui, ó, há 31 minutos. 31 minutos. Meu tempo com vocês é o total de 50 minutos, ou seja, eu tenho mais 19 minutos para vencer os enunciados todos da súmula que eu tenho aqui para tratar com vocês hoje ainda. Então, sem chance, tá? E aqui, aparentemente, a banca fez pegadinha com a questão da extorsão mediante sequestro, né? Que a extorsão você não teria aqui, a princípio, essa permanência. Mas, enfim, vou voltar aqui. Enunciado número 711 da súmula do Supremo, muito cuidado com a situação se entrar em vigor uma hipótese de crime continuado ou crime permanente, entrar em vigor uma nova lei, seja mais gravosa, menos gravosa, não importa, aplica a lei vigente na época, tem que ser sua permanência ou a continuidade. Beleza? Aqui tá moleza, né? Até aqui tá tranquilão. Não tem muito segredo que a gente tá tratando aqui. Tem muito enunciado novo da súmula, né? Muito enunciado novo da súmula. Se der tempo a gente até trata a respeito. Na verdade, eu acho que eu até vou tratar, cara, porque na sequência aqui tá não, tem de teoria do crime ainda. Ó, tem uma que é boa, cara, tem uma que é boa. E olha, não é que tem caído o que eu vou falar aqui agora. Vou pegar o gancho, na verdade. A súmula 145 do Supremo, ela trata ali a respeito de uma hipótese de crime possível, né? Situação do flagrante preparado. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Eu sei que você sabe essa súmula, você conhece esse enunciado já. Ok, vamos ver se foi questão de direito penal caiu. E na sequência eu explico o que eu quero explicar a respeito desse enunciado. Tá ficando cortado, né, cara? Nossa, questão gigantesca. Se a gente for pegar e botar pra resolver isso aqui agora, lascou tudo, né? Deixa eu reduzir aqui o tamanho. Eu vou deixar a questão na tela. Enquanto eu deixo a questão na tela, eu vou te explicar o que eu quero explicar, tá? Pô, nem diminuindo, cara. Cabe, ó. O tamanho dessa porra. Negócio gigante. Eu vou descendo, tá? Vou descendo aqui aos pouquinhos pra você ler a questão toda. Mas olha só, ouve o que eu vou falar aqui agora. Sabe onde me preocupa essa súmula 145 do Supremo? No seguinte exemplo. Imagine que eu sou aqui um agente de polícia civil. Ok? Imagine que eu sou um agente de polícia civil. E aí eu recebo a informação de que um sujeito numa casa próxima aqui à delegacia, então estou aqui na delegacia, tá? Eu recebo uma denúncia anônima de que um sujeito numa casa próxima aqui à delegacia, ele tá vendendo droga, traficante. Tá? Então imagina que eu estou aqui na delegacia, ok? 2 quadras para baixo, eu recebo a denúncia anônima de que o sujeito lá que mora na Rua do Limoeiro, na Rua da Turma da Mônica lá, número 26, ele tá vendendo droga na casa dele. Denúncia anônima é suficiente para eu chegar lá chutando a porta e prendendo o cara em flagrante, fazendo busca lá no imóvel? Claro que não. Então não tenho aqui o suficiente para pegar e fazer o quê? Para pegar e chegar e prender esse cara em flagrante. Só que eu tenho uma denúncia anônima e começo a fazer algumas diligências. E uma das diligências é qual? Olha, eu pego e eu vejo o tal do sujeito. Certo dia eu vejo ali o tal do sujeito, deram a descrição física completa,
Vejo o tal do sujeito, vou lá e começo a trocar uma ideia com ele. A gente começa a conversar, aquela coisa toda. Claro que eu não conto que sou policial, né? Não sou bobo. E começo a fazer ali uma amizade com ele. Dia seguinte vou lá de novo, né? Troco uma ideia com ele e tudo. Aí, passados alguns dias, quando ali eu já ganhei a confiança dele, e vamos chamar o cara de Astrogildo. Tá? O nome dele é Astrogildo. Passados alguns dias, eu chego no Astrogildo, já ganhei a amizade ali dele, e falei, Astrogildo, deixa eu te contar um negócio. Você não vai acreditar, cara, tô triste hoje e tal, mas o que aconteceu, né? Meu traficante morreu. O cara que me vendia maconha morreu. E não tem com quem comprar agora. Tô jogando um verde, né? Aí o Astrogildo pega e fala, porra, Léo, não chore, Léo, por conta disso. Seu amigo Astrogildo vai te ajudar a sair dessa. Você não vai acreditar no tamanho da sua sorte. Eu nunca te contei, mas isso é o Astrogildo me contando, tá? Eu sou traficante. Sou traficante, eu vendo maconha, vendo cocaína, se você comprar os dois fica em promoção. Eu falo, porra, que legal, Astrogildo, então me vende então. O Astrogildo, beleza. Vai pra dentro da casa, pega ali a maconha, quando chega na frente de casa, a gente vai e faz ali a tradição que o pessoal do civil fala, né? Que é ali a compra, né? Deu o dinheiro e ele deu a droga. No exato instante que ele me entrega a droga, eu entreguei ali o dinheiro, faz o quê? Prende o Astrogildo em flagrante. Pergunto a você, isso é flagrante preparado? Cuidado, tá? A resposta é mais complexa do que parece. A resposta é mais complexa do que parece. Se você me falar que não é flagrante preparado, eu vou falar que você está errado. Mas, Léo, isso é agente disfarçado. É verdade. É verdade. Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 11.343. Figura que também existe onde? Lá no artigo 17, parágrafo 2º da Lei 10.826 de 2013, Estatuto do Armamento, e também no artigo 18, parágrafo único também do Estatuto. Mas, Léo, como é que você está me dizendo que é flagrante preparado, hipótese de crime possível, sendo que tem até previsão legal? Foi o que eu falei, a coisa é mais complexa do que parece. Se você for pegar lá no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, já que estudando o exemplo aqui da lei de drogas, você vai ver que em relação ali à venda ou à entrega, o próprio dispositivo indiretamente ele está o quê? Ele está ali considerando como uma situação de flagrante preparado. Por que eu digo isso? Porque nessa situação do Astrogildo aqui, ele não vai ser preso em flagrante em razão da entrega ou da venda. Não é por isso que ele vai ser preso. Ele vai ser preso em flagrante, ele vai ser denunciado pelo tráfico. Por quê? Porque ele já estava praticando antes o tráfico. Como assim ele estava praticando tráfico antes? Tem 18 verbos nucleares lá no artigo 33 da Lei 11.343. Eu vou fazer a leitura aqui do artigo 33, vai ficar mais claro para você o que eu estou dizendo. Olha só. Léo, não entendi o que você está dizendo aí agora de que a entrega e a venda vai ser flagrante preparado. Você vai ver agora pela redação. Ó. Considera tráfico, tá? Venda ou entrega de drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, a agente policial disfarçado, não confunda com infiltrado, tá? Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então veja aqui no finalzinho que ele deixa muito claro o quê? Que o cara ele vai ser aqui preso em flagrante, ele vai ser denunciado pelo quê? Pela conduta criminal pré-existente e não em razão aqui do ato em si, né, do verbo em si da venda da entrega. Por que ele vai ser preso ali em flagrante? Por que ele vai ser denunciado por tráfico? Porque antes da venda ou entrega, ele já estava praticando o tráfico, ocultando, tendo depósito. Então, onde entra o agente disfarçado, cuidado, porque a hipótese que não vai incidir a súmula 145 do Supremo. Tem muita gente que questiona isso aí. Fala, pô, mas isso é um absurdo. Inclusive, na época, foi ajuizado até uma DIN contra esse enunciado. Acho que não deu nada no final das contas. Mas, de qualquer forma, se liga, tá? Cuidado, porque não vai incidir o enunciado número 145 da súmula do Supremo nessa situação do agente disfarçado. Muito cuidado. Beleza? Então não vai incidir aqui o enunciado número 145 do Supremo
nessa hipótese do agente disfarçado, como já disse, artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei 11.343 de 2006, e ali artigo 17, parágrafo 2º e 18, parágrafo único da Lei 10.826 de 2013, Estatuto de Desarmamento. Aliás, olha só, eu estava falando agora há pouco que a banca ela não é tanto de cobrar jurisprudência, né? Ali, os informativos em si, que ela é muito mais de cobrar súmula. Cuidado, porque em relação ali ao Estatuto de Desarmamento, a banca cobra muito mesmo. Ali a jurisprudência do STJ, principalmente, a questão da insignificância, né? Vai reconhecer a insignificância, hipótese de atipicidade material, vai reconhecer quando, né? Ali, ínfima quantidade de munição, a banca até tem colocado número, né? Quantidade de munição, uma munição, duas munições, né? Para ali fazer entender que é uma ínfima quantidade. Desacompanhada da arma de fogo. Então, cuidado ter aparecido com uma certa frequência em provas esses informativos do STJ, tá? Quando a gente fala em Estatuto de Armamento, tem aparecido bastante. Agora, no geral, você pega, cara, o que tá caindo mesmo é súmula, tá? A súmula tá caindo com um absurdo. Inclusive, tem muitos enunciados novos da súmula. Se liga, tá? Se liga, é fácil de decorar, enunciado da súmula é fácil de memorizar. Não é tão chato de memorizar, né? Não é tão chato de memorizar, pô. Vamos lá? Olha só, esse aqui é velho, né, cara? Esse aqui é velho pra caramba. O enunciado número 500 da súmula da STJ. Puta, esse é muito batido, velho. E até hoje cai em prova, né? Questão da corrupção de menores. A configuração do crime do artigo 244b do ECA independe da prova efetiva, da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Cara, isso aqui é velha, cara, mas enfim. Vai que cai na sua prova, você fala, pô, Léo, não sabia, né, não conhecia esse enunciado. Imagine, por exemplo, eu tenho aqui um vizinho no andar de cima, chamado Enzo, na verdade Lorenzo, né, vou chamar de Enzo aqui o menino. O Enzo. Imagine que Enzo já tem uma longa carreira aí de atos infracionais análogos ao crime de roubo. O moleque, toda semana a casa cai para ele, ali por conta de ato infracional análogo ao crime de roubo. Situação não é difícil financeira, né, para todo mundo, situação econômica anda brava. Um dia eu chego no Enzo e falo, Enzo, você não quer me ajudar a entrar no mundo do crime? Não, tô precisando praticar uns roubos aí, né, com uma renda extra. Não vai ser minha renda principal, mas uma renda extra aí, a renda de professor. Funcionário público, né, escreve livro, e não sei mais o que, eu tô pior que o Júlio do Cris. E aí, o que rola? O Enzo pega e fala, não, tranquilo, tio, né, tio. Eu pego e te ensino tudo sobre como roubar, né? Eu te dou aqui um curso, né? Faço aqui uma mentoria contigo de roubo. E aí nós vamos roubar juntos. Eu falo, pô, fechou. O moleque tem amplo histórico, né? Amplo histórico. Eu estou no meu primeiro aqui. Pergunto a você, responderei eu aqui por corrupção de menor na forma do artigo 244b? Sendo que, na verdade, né, ele que me corrompeu, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Falar que alguém me corrompeu, né? Coisa esquisita. Mas enfim, né, vocês entenderam aqui a história. Eu fui corrompido pelo Enzo aqui. Eu vou responder pelo crime do artigo 244b do ECA, normal, tá? Por quê? Porque é crime formal. Nossa, aqui é muito batido, cara. Muito batido. O que mais? Ó, cara, eles colocaram esse enunciado número 593 como sendo ali um dos que mais tem aparecido. Eu pego até o gancho e falo do enunciado número 670, que é um dos enunciados novos da súmula da STJ. Que essa aqui até caiu, cara. Na verdade, tem tudo a ver com isso aqui, tem tudo a ver com isso aqui, né? Com questão do estupro de vulnerável e tal. Mas é uma situação diferente do enunciado número 670 da súmula. Porque olha só, deixa eu fazer a leitura dele. É que eu não vou conseguir abrir pra você, tá? Mas você pega e abre aí, e dá uma olhada aí pelo Google, abre o seu Vadmecum e dá uma olhada, ó. Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, viu que eu falei que tem tudo a ver com estupro de vulnerável, em que ela recupera suas capacidades físicas, mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal do seu ofensor, a ação penal pública condicionada à representação se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal pela Lei 2015 e 2009. Não entendi porra nenhuma que você falou. Olha só, olha que coisa maluca isso. 2009 houve a reforma do título 6 da parte especial do Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual. Foi quando, inclusive, passou a existir o crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal.
E naquela época entrou em vigor a antiga redação do artigo 225, que dizia o quê? Que, em regra, os crimes contra a dignidade sexual, estupro, enfim, seriam o quê? De ação penal pública condicionada à representação. Era a regra. Exceção: crime praticado contra menor de 18 ou os vulneráveis do artigo 217A, parágrafo 1º do Código Penal. Por exemplo, aquela pessoa que foi dopada e, quando estava dopada, foi vítima do ato sexual. Pública e incondicionada. Ok. Essa era a redação do artigo 225. Só que o STJ, ele tinha um entendimento que não tinha por base a lei. E qual era o entendimento do STJ? O entendimento era o seguinte: se se tratasse de uma vítima que estava transitoriamente numa situação ali em que ela não podia oferecer resistência, a ação seria pública condicionada à representação. Léo, com base em quê? Com base no que eles pensam do assunto. Ok. Exemplo, imagina ali a moça de seus 20 e poucos anos, gozando plenamente das suas faculdades mentais, que foi ali dopada por um profissional da área da saúde, né? A gente vê, infelizmente, muitas vezes situação até médicos ali, né, se envolvendo com situações como essa. Foi dopada ali pelo médico e durante o momento que estava dopada foi vítima do ato sexual. Pela antiga redação do artigo 225 do Código Penal, seria um crime de ação penal pública incondicionada. Correto? Porque a pessoa que estava ali transitoriamente na situação de vulnerável na forma do artigo 217A, parágrafo 1º do Código Penal. Só que o STJ não entendia isso. O STJ entendia o quê? Essa pessoa que estava transitoriamente nessa situação seria ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, a moça aos 20 e poucos anos, gozando plenamente ali das suas capacidades mentais, tudo, mas que estava dopada naquele momento, o que vai acontecer aqui? O STJ entendia que era crime de ação penal pública condicionada à representação. Não tem previsão legal isso. Ok. Aí veio 2018 e houve a alteração do artigo 225 do Código Penal, que passou a prever que todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, acabou qualquer discussão. Porque se antes tinha a possibilidade de discutir essa situação do exemplo que eu dei da moça aqui, pública condicionada ou incondicionada, agora acabou. É tudo pública incondicionada. Ok. E agora vem o problema. Qual o problema? Imagina um crime que foi cometido, um estupro de vulnerável ali contra uma moça que estava transitoriamente em uma situação de vulnerabilidade, na situação do STJ ali. Em 2017 ela foi vítima desse ato sexual, desse estupro de vulnerável na forma do artigo 217A, parágrafo 1º do Código Penal. Entra em vigor a nova redação do artigo 225. 2019. Como é que faz? Um ano depois, né? Ali da entrada em vigor da nova redação, como é que faz? Porque você tem aqui o quê? Você tinha a lei anterior que previa que era ação penal pública condicionada à representação. Você tinha o STJ dizendo que era pública incondicionada. Perdão, é o contrário. Você tinha a lei dizendo que era pública incondicionada. Você tinha o STJ dizendo que era pública condicionada à representação. E você tem o novo dispositivo que diz que é pública incondicionada. Como é que fica nesse caso? Esse crime ocorrido em 2017. Foi em razão disso que o STJ editou o enunciado número 670, dizendo o quê? Se o crime foi praticado antes dessa nova redação, a de 2018, se foi antes dessa nova redação do artigo 225, considera o quê? Como pública condicionada à representação. Ou seja, o entendimento que ele tinha. Ele e o STJ. Entendeu? Loucura, né? Loucura. Olha só, amigos, eu vejo aqui que deu o nosso tempo já, tá? Deu o nosso tempo aqui. Agradeço a presença de todos que acompanharam essa nossa aula.